Zacarias 3 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? Amém. Até aí. Vamos orar. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar ao teu coração. Pai, obrigada por estarmos aqui. Nós te adoramos. Nós te prestamos esse culto, meu Pai. E nós queremos, meu Pai, que tu fales conosco através desta palavra, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, primeiro vamos entender o que aconteceu aqui nessa passagem de Zacarias 3. Josué, vocês sabem, né? Quem é? Ele era ali um sumo sacerdote. Ele compareceu diante do Senhor. Ele foi até o altar de Deus. E antigamente era assim, queridos. Na antiguidade era assim. Tinha o lugar santíssimo, o lugar santo e os átrios. Então era assim: todo o povo que queria falar com Deus, né? O que ele fazia? Ele chegava até o átrio só. Ele não tinha acesso ao lugar santo. O lugar santo, quem tinha acesso eram só sacerdotes. Agora, o lugar santíssimo era como se nós disséssemos fosse ali, mais ou menos, né? Onde ficava a arca de Deus, onde ficava dentro da arca os mandamentos de Deus, onde Deus se manifestava. Quem tinha acesso era só o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, para entrar lá, ele precisava o quê? Estar com as vestes limpas. Né? Ele precisava ter se purificado, pedido perdão a Deus, se limpado, né? Se redimido dos seus pecados. Todo sumo sacerdote, ele vestia uma veste comprida, e na ponta das vestes eles colocavam sinos. Por quê? Porque enquanto esse sumo sacerdote andava, fazia aquele barulho. E aí os sacerdotes sabiam: o sumo sacerdote está bem. Só que se ele entrasse diante de Deus em pecado, na hora ele morria mesmo. E aí o sumo sacerdote, ele entrava amarrado com uma corda aqui assim, porque se as vestes dele parassem de se movimentar, as pessoas lá fora já sabiam: pronto, ele entrou em pecado diante de Deus, acabou, ele morreu, e tinham que arrastar ele pela corda e tirar de lá. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Esse sumo sacerdote Josué, ele entrou diante de Deus, e olha que coisa, e de repente Satanás aparece à direita dele para se opor a ele. Olha que coisa.
está escrito aí. Então, Satanás apareceu ali. Quem é Satanás? Nós sabemos, ele é o acusador, né? A Bíblia fala que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. O que ele quer? Ele quer acusar, porque ele quer usar a própria lei divina. O salário do pecado é a morte. Então, olha aqui, ó, essa pessoa não merece viver. É assim que Satanás, o acusador, ele vai diante de Deus para nos condenar. Para Deus o quê? Realmente nos entregar à morte. Mas o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aqui, Jesus ainda não tinha se manifestado em carne, mas você vai ver uma figura daquilo que é Jesus na nossa vida. Quando, olha só, Josué comparece diante de Deus, Satanás já começa a acusar ele. Olha aí, ó, esse aí, ó, o Senhor é justo juiz, agora esse aí, ó, ele está assim, assim, assado. Ele nem merece nada, ele nem merece bênção nenhuma, ele nem merece estar vivo, ele nem merece estar em pé. Mas o que aconteceu? Diz o versículo 2: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Deus mandou Satanás calar a boca. Satanás começou a acusar o sumo sacerdote Josué, começou a acusar, começou a trazer à tona todos os pecados dele, mas Deus falou assim, ó, o Senhor te repreende, Satanás, cala-te, fica quieto, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Este, olha que interessante, é um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? Josué, Deus comparou ele ao quê? A um carvão. Sabe quando um carvão é colocado ali no meio do fogo, né? E passa pelo fogo, e aquele fogo na verdade está ali e pega no carvão. Então Josué, Deus estava dizendo que ele tinha sido tirado, na verdade, daquela condenação do inferno, que ele tinha sido tirado daquele fogo, que ele tinha sido tirado daquela situação que Satanás queria colocar sobre ele, situação de condenação. Deus falou, não é este um tição tirado do fogo? Eu tirei ele do inferno, eu tirei ele, eu escolhi ele, eu estou tirando ele dessas obras malignas. E olha só o que começou a acontecer com Josué. Ora, versículo 3, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então realmente, ele estava contaminado. Ele estava em pecado, ele estava sujo, ele estava ali com as vestes sujas diante de Deus. Só que, olha a ordem que Deus então dá. Versículo 4: tomou este a palavra e disse: tirai-lhe as vestes sujas. Queridos, essa é a primeira manifestação da misericórdia divina, e ela demonstra aquilo que na verdade Cristo é na nossa vida. Nós, seres humanos, não teríamos condições nenhuma de comparecermos diante de Deus. Os nossos pecados, né, eles nos denunciariam diante do Senhor. Satanás, ele poderia nos acusar e dizer, olha, essa não pode, este não pode, porque todos nós pecamos. A Bíblia fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós todos fomos separados de Deus, da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Mas aí entra a misericórdia divina, a graça divina e o poder de Jesus Cristo, porque Cristo veio para nos tirar do meio do fogo da condenação eterna. Jesus Cristo nos veio para nos tirar da condição de condenados, e Ele veio e Ele morreu no nosso lugar, Ele foi condenado no nosso lugar. Quando Cristo levou sobre sua cabeça aquela coroa de espinho, era por causa dos nossos maus pensamentos. Quando Cristo levou nas suas mãos aqueles
aqueles pregos é por causa das nossas más obras. Quando Cristo levou sobre os seus pés aqueles cravos, aqueles pregos, é por causa dos nossos maus caminhos. Mas você vai ver que a misericórdia divina queria nos resgatar do fogo, nos resgatar da condenação, porque a Bíblia fala em Apocalipse que Satanás nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite ele sobe para nos acusar. É por isso que Jesus foi feito advogado dos homens, e a Bíblia fala que hoje Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós de dia e de noite. Então, se nós cometemos algum erro, alguma falha, nós clamamos a Jesus, nós recebemos o perdão de Jesus, nós confessamos a Jesus, e Jesus intercede por nós. Cada vez que Satanás vai te acusar, esse aí, ó, esse aí não, esse aí nem merece, essa aí, olha, essa aí merece isso ou aquilo. Então Jesus, o teu advogado, o meu advogado, ele quer, naquele momento, ele intercede por nós, para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos livrados, para que nós não sejamos condenados. E a primeira ordem foi, versículo 3, que disse lá: tirai as vestes sujas, versículo 4. Então Deus, ele dá ordem para que as vestes sujas sejam mudadas, para que as vestes, aquelas práticas que estavam manchando a vida de Josué, fosse perdoada. E você vai ver Deus falando para ele, para que ele não ande mais naquele caminho, e para que ele não viva mais aquela situação. Olha a segunda ordem que foi dada a respeito de Josué, versículo 4. E ainda Deus disse: eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha que interessante. Deus tira as vestes sujas e Deus fala: a tua iniquidade vai passar de ti, ela não vai mais permanecer na tua vida. A iniquidade não vai mais permanecer na tua vida. O pecado, o que é a iniquidade? Pecado, queridos, é um erro que você comete, é quando você perde o alvo. Pecado significa isso. Nós temos um alvo, Deus tem um alvo para nós, nós desviamos desse alvo e nós cometemos aquela falha, aquele pecado. O que é a iniquidade? A iniquidade é a cauterização do pecado. É um pecado que já está entranhado na pessoa, que aquilo já faz parte da vida da pessoa. Não é só um tropeção aqui ou outro acolá, é um pecado constante que já faz parte da vida daquela pessoa. Só que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, naquele momento falou: olha, você está com as vestes sujas realmente, Satanás está te acusando diante de mim, mas eu estou trocando as suas vestes sujas, eu estou fazendo que passe de ti essa iniquidade, esse pecado que estava cauterizando, esse pecado que fazia parte da tua vida, eu vou fazer ele passar de ti, e eu vou te entregar finas vestes, finos trajes. Você vai ter não uma vida de manchas, de máculas, de erros, de quedas, não essa mancha sobre você, mas você vai ter finos trajes, trajes de honra, como um filho meu, como alguém escolhido, porque eu estou te escolhendo, eu estou te limpando, eu estou te lavando. E Deus estava ali purificando o sumo sacerdote Josué. Só que agora, olha a segunda coisa, versículo 5. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. O que é isso, turbante? O turbante era algo que ficava sobre a cabeça do sumo sacerdote. Só que com certeza, os maus pensamentos do sumo sacerdote, projetos maus, intenções más, planos malignos, contaminação, estava o quê? Manchando a mente dele, manchando aquilo que era a sua mente diante do Senhor. Então o Senhor disse: o seu turbante também está sujo, porque na verdade a cabeça, a mente, os pensamentos daquele sumo sacerdote também estavam contaminados. Não era só o corpo dele.
Porque o traje, ele cobre o quê? Todo o corpo. Ele cobre o peitoral, que simboliza o coração, os sentimentos. Ele cobre as partes íntimas, que simbolizaria até uma vida sexual errada, ilícita. Ele estava até então com o coração, os sentimentos, até uma vida íntima desregrada, o traje dele estava sujo, mas agora Deus fala mais, que também a mente dele estava suja, e Deus dá ordem para que o turbante dele seja trocado. Olha, o turbante seu está sujo, mas eu estou colocando um turbante limpo sobre a tua cabeça, e eu estou te vestindo com trajes próprios. E eu quero declarar hoje o poder do Espírito Santo na tua vida, para te livrar de todo o poder do pecado. Queridos, o maior mal dessa terra, saiba de uma coisa, não é A nem B nem C, não é a situação mundial nem a crise econômica. O maior mal de um ser humano é o pecado, que ele mesmo pode viver na prática, e esse pecado é o maior responsável pela ruína humana. Há um versículo na Bíblia em que o Senhor fala no livro de Jeremias, porque o povo de Israel se entregou ao pecado, e então o profeta Jeremias fala: vocês não sabem que é por causa dos vossos pecados que vocês chegaram a tão grande ruína. Então o pecado, ele leva à ruína, além de levar aquilo que é o afastamento de Deus no presente século em vida, e também por toda a eternidade. As pessoas têm temido muitas coisas, as pessoas temem tudo, mas elas não temem aquilo que é o poder do pecado. Mas eu quero decretar e declarar sobre a tua vida hoje: os teus olhos espirituais vão se abrir, e você vai comparecer diante do teu Deus, e você vai perceber que o teu Deus é santo, e Ele quer fazer uma obra de transformação poderosa na tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que é o Evangelho? É a boa notícia da salvação. E a boa notícia da salvação, querido, vai muito mais do que cura, vai muito mais do que libertação. A boa notícia da salvação é que Jesus veio para reconciliar os homens a Deus. Essa relação do homem com Deus tinha sido quebrada. Deus levantava um homem limpo, e esse homem caía. Deus levantava outro homem, e ele acabava caindo. E Deus levantava outro e caía. Então o homem sempre caiu. E a Bíblia fala: os ouvidos do Senhor não estão surdos para não poder ouvir, nem as mãos de Deus estão encolhidas para não poder salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado, ele criou o quê? Um abismo entre nós e Deus. Ele nos afastou de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus, e por isso você vai ver que no dia em que Jesus foi morto na cruz, o que diz a palavra de Deus? O véu do templo se rasgou. Por que o véu se rasgou? Porque era aquilo que eu falei: só podia entrar diante de Deus o sumo sacerdote. Mas a partir do dia que Jesus morreu na cruz, levando todo o nosso pecado, toda a maldição, todo homem que quiser o perdão, todo homem que quiser a salvação, todo ser humano não precisa mais de mediador. Não preciso mais me confessar por Papa, não preciso me confessar por Padre para ter o perdão. Eu posso ir a Deus, e Deus pode me dar o perdão dos pecados. Eu posso entrar na presença de Deus, e eu vou viver essa mesma restauração. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Você pode ouvir a palavra que eu te falo, e essa palavra vai te abrir os olhos, e então você vai ver que realmente você tem acesso a Deus, mas você pode ir direto falar com Deus. Por isso que nós cristãos, nós sabemos que é verdade aquilo que Jesus disse: tudo que pedires a Deus em nome de Jesus, crendo, recebereis. Então eu chego diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus por mim mesma, o que vai acontecer? Deus vai achar falhas em mim. Mas eu chego diante de Deus em nome de Jesus Cristo, que morreu por mim, que derramou o sangue no meu lugar. Então Deus olha para mim com
coberto por esse sangue de santificação, de libertação, de transformação, e então eu tenho acesso à grandeza de Deus, e eu quero profetizar hoje na tua vida. Você vai viver esse milagre, essa restauração que Josué viveu. Ele estava sim com situações mal resolvidas na sua vida, mas ele creu no poder de Deus, e mesmo ele sabendo que ele não era digno daquilo, mas ele cria na misericórdia divina, e a misericórdia de Deus o salvou. A misericórdia de Deus abriu os caminhos para ele. Deus falou para ele: eu estou mudando as suas vestes sujas, e eu estou mudando essa mitra suja que está sobre a sua cabeça. E a partir daquele dia a iniquidade ia passar de Josué, e ele ia realmente ser um homem limpo no seu corpo e na sua mente. E eu quero declarar em nome de Jesus na tua vida: o Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer se reconciliar com você, e Ele quer que você esteja diante dEle. Satanás, o nosso acusador, que nos acusa dia e de noite, ele quer na verdade o quê? Nos ver caídos. Eu lembro uma fase da minha vida, eu tinha uns 19 anos, 18, e queridos, eu estava realmente muito comprometido espiritualmente. Eu estava caindo em pecados que eu já tinha vencido depois que eu aceitei Jesus. E eu comecei a cair, e quando eu caía, eu chorava muito, e eu pedia para Deus misericórdia, misericórdia, perdão, só que depois eu caía de novo. E aí eu caía, e eu me martirizava, e eu sofria muito, eu sentia dor, porque eu não queria mais viver afastada de Deus novamente. E o Espírito chorava dentro de mim, eu pedia perdão, mas eu caía de novo. E um dia, diante de Deus, eu tive uma experiência, que foi uma experiência assim, que mexeu muito comigo. Primeiro, uma noite eu tive um sonho, em que eu estava num poço de lama. E esse poço de lama já estava aqui até o meu pescoço, eu estava toda enterrada naquele poço. E acima desse poço tinha uma tampa. Então imagine, eu dentro daquele poço, só com o pescoço de fora, que era na verdade a lama do pecado que estava me sugando, me conduzindo de novo para um abismo afastada de Deus. E eu só com a cabeça do lado de fora. E eu vi aquela tampa acima de mim. E naquela tampa havia um anjo em pé. Ao lado daquela tampa, eu tinha uns 18 ou 19 anos quando tive esse sonho, essa visão que foi impressionante. E eu comecei a gritar, e eu dizia: Deus tenha misericórdia, porque aquela tampa estava prestes a se fechar. E se fechasse, eu ia afundar, porque eu estava só com o pescoço do lado de fora, só assim, ó, e aqui para cá só lama. E eu clamava: Senhor, misericórdia, misericórdia. E aquele anjo ali estava do lado, só ele não agia e não fazia nada. E ali naquele sonho, naquela visão, eu entendi que na verdade era o meu estado espiritual, que Satanás estava prestes na verdade a requerer a minha vida. Por quê? Porque era uma queda, era 2 quedas, já era 3 meses de queda praticamente. E aconteceu que eu comecei a clamar ao Senhor, e eu falava para Deus que eu não queria continuar naquela situação. E de repente eu fui tirada daquele poço, daquele lamaçal de lama, daquele poço de lama, e eu fui colocada numa rocha alta. E sobre aquela rocha foi me dada uma Bíblia. E eu estava agora naquela rocha alta, com as vestes limpas e com uma Bíblia na mão. Aquela visão mexeu muito comigo, porque eu entendi, pouco tempo me restava, e porque eu estava na verdade, sendo permissiva com o pecado estava prestes a arruinar a minha vida. Passado 3 dias, mais uma vez eu tinha caído, e eu voltando de mais uma das minhas quedas, chorando sozinha na rua, era noite. E eu peguei e falei para Deus: Deus tem misericórdia, mais uma vez de novo, diante de Deus. Eu ouvi uma voz que dizia, do meu lado esquerdo, essa voz dizia: terás misericórdia? Essa voz indagava alguém a respeito de mim.
E do meu lado direito, eu ouvi uma voz que dizia: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu comecei a chorar, porque eu tinha entendido, Satanás estava requerendo a minha vida. E eu quero hoje que você se atente para esta verdade. Deus, Ele quer nos libertar de todo o poder do pecado. Deus, Ele quer realmente nos transformar poderosamente. Deus, Ele quer te tirar de toda a situação que está afogando a tua vida, está te afundando num lamaçal de pecado. Você pode ter conhecimento de Deus como eu já tinha. Você pode já ter até sido batizado no Espírito Santo como eu já tinha sido. E no entanto, aquela situação era uma situação que Satanás estava querendo usar para me manter afastada de Deus e ainda conseguir destruir um plano que Deus tinha para a minha vida. Deus tinha um plano para mim. Eu viria a salvar muitas pessoas. Então Satanás queria me manter amarrada àqueles pecados, àquela vida mundana, para que eu nunca fosse uma pessoa limpa, santificada, para que eu nunca fosse um referencial e nem pudesse ser instrumento de Deus. E além de tudo, ele tinha interesse na minha vida. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus que cumpra-se na sua vida esta palavra, que o Senhor repreenda Satanás e que Deus hoje troque as suas vestes, que o Senhor hoje troque o turbante. Se os teus pensamentos têm sido maus, se os teus pensamentos têm sido contaminados, se sua mente tem estado poluída com algum mal, se teu sentimento, seu coração anda totalmente contaminado, se a tua vida sexual está totalmente desordenada, hoje compareça diante do Senhor, compareça diante do Senhor com o teu advogado, peça misericórdia, peça libertação, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque todo que pratica o pecado é escravo do pecado, mas a verdade nos liberta. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres em nome do Senhor Jesus. E o Senhor realmente quer nos libertar, o Senhor realmente quer nos transformar, e Ele quer nos reconciliar com Deus. Reconciliai-vos, diz o Senhor. Aquele abismo que havia entre nós e Deus, Cristo é essa ponte, e nós podemos nos reconciliar com Deus. Então hoje, clame por Jesus, restaure a tua vida espiritual, restaure a tua vida com Deus, e feche toda essa brecha, essa situação que tem habilitado coisas malignas na sua vida e tem te afastado de Deus. Uma coisa Deus me ensinou: quando nós estamos longe de Deus, parece que Deus nem olha mais para nós, ou Deus não nos ouve. E um dia, nesse período de volta, para mim foi muito difícil, porque eu estava dentro da igreja, e eu estava, no entanto, nessa condição. E foi muito difícil eu voltar a sentir a presença de Deus, a glória de Deus. E Deus falou para mim: eu nunca me afastei de você, Raquel. Você se afastou de mim. Eu habito no alto e sublime trono. O meu trono é fixo. Só que quem se afastou de mim foi você. Então a cada dia que passava, a cada erro que eu cometia, eu ia me afastando de Deus. Então isso ocorre com muitas pessoas. Talvez você tenha se afastado de Deus durante dias, ou meses, ou até anos. E você hoje, você até pensa em voltar, só que você está tão longe. E aí de repente você fala: eu vou voltar. Aí você dá um passo. Ué, mas não aconteceu nada. Não, porque o teu período de desvio foi longo. Então você não tem que dar só um passo, você tem que dar 2 passos, 3 passos, 5 passos. Se for 2 meses de passos, 3 meses de passos, não importa, seja perseverante, porque o trono de Deus está totalmente acessível a nós, e Deus quer manifestar a sua glória, a sua misericórdia. Seja perseverante, restaure a tua vida com Deus. Talvez você se afastou quando você deixou o seu coração contaminar com ódio, com amargura, com a tristeza. Não importa, faça o caminho de volta, e Deus está no mesmo lugar, de braços abertos. Foi assim com o filho pródigo. Quando o filho voltou, ele saiu correndo, e o pai estava lá,
lá na mesma casa, e o pai então estendeu os braços para ele, e ele pôde ser restaurado e pôde viver alegria diante do pai. E eu profetizo isso na tua vida. Ah, pastora, mas eu estou na igreja, não tem nada a ver para mim essa palavra. Não tem nada a ver, sim. Por quê? Porque a apostasia, ela não ocorre só quando nós saímos da igreja, ela ocorre aqui dentro, quando nós não temos mais a aliança e aquilo que é a presença de Deus em nós. Então restaure a aliança, restaure o vigor, restaure a tua vida com Deus, porque Deus quer hoje mudar nossas vestes, tirar nossa mitra suja e nos dar realmente vida abundante em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar agora. Feche os seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Você está afastado de Deus, seu coração está afastado, sua vida espiritual está afastada de Deus. Restaura hoje a tua comunhão em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Fala: Deus, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, sentir os teus braços me protegendo, me guardando. Senhor, me perdoa, Senhor, quando eu me afastei por causa de amizades, por causa de sentimentos errados, por causa de pessoas. Me perdoa, Senhor. Eu quero os teus braços, eu quero o teu abrigo, eu quero o teu carinho. Senhor, Satanás tem me acusado diante de ti. Senhor, ele diz que não vale a pena mais o Senhor investir em mim, mas Deus, me perdoa. Eu quero, Senhor, a tua misericórdia. Eu quero, Senhor, ser renovado. Eu quero ser restaurado. Eu quero pôr um ponto final, Senhor, nessa situação da minha vida. Oh, em nome de Jesus, começa a falar com Deus. Pai eterno, eu clamo diante de ti, Senhor, por cada vida que está neste lugar. Ah, Senhor, todos nós, Senhor, nós queremos ter a nossa vida espiritual renovada. Nós queremos renovar nossa aliança. Nós queremos renovar o nosso coração. Nós queremos, Senhor, ter as nossas vestes mudadas. Nós queremos, Senhor, ter a nossa mitra mudada. Tudo aquilo que está contaminado em nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que passe, que se afaste da nossa vida em nome de Jesus. Que cada um que está aqui possa viver o perdão dos pecados, a libertação do fogo. Sim, Senhor, tu disseste que Josué foi tirado do fogo. Ele foi um tição tirado do fogo. Ele já estava quase condenado, Senhor. Assim como eu um dia, Senhor, estava prestes, Senhor, a perecer no pecado, mas a tua misericórdia me tirou, Senhor, daquele abismo, daquele poço de lama. E, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor tirou o sumo sacerdote Josué, ah, Senhor, ele estava, Senhor, sentenciado ao fogo eterno. Ele já estava, Senhor, ali vivendo as chamas do inferno, Senhor, mas ele foi resgatado. E que seja assim em cada vida que está aqui, Senhor, resgatado do abismo, resgatado do pecado, resgatado do inferno, resgatado do poder da morte, resgatado da acusação de Satanás, resgatado de toda obra maligna. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura a vida espiritual de cada pessoa. Restaura, Senhor, o pensamento, restaura os bons pensamentos, a palavra de Deus nos corações, nos sentimentos, nas ações. Ah, Senhor, eu abençoo e eu declaro o poder do teu Espírito Santo remindo, lavando, transformando, purificando. Ah, Senhor, faça a tua obra, assim como o Senhor me resgatou, Senhor, que tu possas, meu Pai, resgatar com um braço forte e concluir a tua obra em cada casa, em cada família, em cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aplauda Jesus.